nós temos CNPJ, todas as nossas empresas têm CNPJ, e a Receita já tem como saber as operações que acontecem entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, mas a Receita não tem um cadastro dos intervenientes estrangeiros. Não existe uma tabela. Quem faz DI hoje, vai lá na DI e escreve o nome do interveniente, do importador, do exportador, do fabricante, certo? E eu posso escrever lá hoje lisando com S, amanhã com Z, amanhã escrever com E, lisando, escrever de 50 grafias diferentes. E se a Receita for pegar isso para fazer análise, fazer relatório, é complicado trabalhar com dado, para quem é de TI, que não é um cadastro. Se a gente fosse fazer um sistema agora de videolocador, primeiras tabelinhas que vai fazer no sistema é um cadastro de fornecedor, um cadastro de cliente, né, e um cadastro de produtos, os filmes. Né? Não existe esse cadastro hoje nos comércios, nem para RE, nem para DI. A gente vai lá no RE, que trabalha na teoria da RE, lá que faz RE também, no campo 6, sei lá, bota lá o nome do importador e descreve o endereço do importador. Então esse cadastro hoje inexiste. Então não tem como a Receita comparar nada com nada, porque não é cadastro. O que ela vai fazer é estabelecer esse cadastro de intervenientes estrangeiros. E ele vai ser público, assim como é o nosso cadastro CPF. Pode ir lá na Receita, na página lá, souber o CPF, precisa do meu nome e tal, não tem problema. Só que também ninguém sabe, a partir do meu CPF, de quem eu compro, nem para quem eu vendo. Então vai ter uma parte desse cadastro também que é sigilosa. Okay? A parte pública, com seus dados que a gente encontra no Google, nome, endereço, país, etc. As coisas mais básicas. E alguns dados que provavelmente vocês não têm no cadastro do RP lá do sistema corporativo de vocês. Tá? Nós vamos ver quais dados depois. E os dados sigilosos são as relações que nós temos com esse interveniente. Se ele é meu fornecedor, se ele é meu importador, se ele é meu agente, qual é a minha relação com ele? Se eu pago ele com carta de crédito, se eu pago a vista, se eu pago a prazo, se eu pago, sei lá, isso vai ensejar uma série de outras coisas, que seja uma mudança no controle das comissões para quem tem agente lá fora, porque um NCM pode ter um limite X de percentual de comissão para remeter, e algumas empresas podem eventualmente usar esse percentual para remeter mais do que a comissão. Então, a gente sabe que isso é uma prática. Isso enseja controle maior sobre offshores que não são declaradas. Então, se tem uma empresa que pega e exporta 100% para o Uruguai, por exemplo, uma empresa Lisandro International no Uruguai, aí 100% vai para aquela empresa. E só eu exporto para aquela empresa, só eu cadastrei ela, ninguém mais usa ela. Vai ficar meio claro para a Receita que tem, e se ela não é offshore declarada, não tem qualidade lá no central, presta conta disso, que tem alguma coisa errada. Isso vai permitir, por exemplo, que o governo brasileiro possa mandar para o Itamaraty, que manda para a Embaixada Brasileira do Uruguai, o cara vai lá na porta, lá, ou lá onde ver se realmente existe aquela empresa. Não quer dizer que vão fazer para todos, mas essa possibilidade vai existir. Então, se eu exporto para uma empresa fantasma, eu vou ser obrigado a cadastrar uma empresa fantasma no sistema. Eu vou poder continuar exportando? Eu vou cadastrar dentro do sistema da Receita aquela empresa, e vai ficar lá sujeita à averiguação. Então, vai ser possível para a Receita cruzar quem exporta para quem, se eu exporto para a mesma empresa do concorrente, se eu compro da mesma empresa do concorrente, aí ela vai saber, por exemplo, se a minha exportação é para uma empresa intercompany, né? Se eu estou vendendo mais barato quando é uma controladora ou uma controlada minha, se eu estou importando muito mais barato do que uma outra empresa, quando eu importo de uma coligada minha, que isso vai dizer lá se tem influência de preços. Então, quem trabalha com transfer pricing, né, já entendeu o que eu estou falando. Certo? Bom, como vai funcionar esse cadastro? Sistema destinado à identificação inequívoca do exportador ou importador, ou seja, o código vai ser único. Basicamente, o código de uma. Se eu importo do Xing Ling da China, o Xing Ling vai ter um código no ARCA, que todo mundo que importa dele, na hora de fazer a DI, vai botar aquele código. Okay? Basicamente é isso. Composto por dois grupos, uma parte que é de domínio público, que a gente já falou, os dados gerais, os dados da relação entre o interveniente e a empresa brasileira, que é sob sigilo. Tem empresário, eu fui numa empresa no Rio Grande do Sul semana passada, que o dono da empresa entrou na conversa e ele começou quase a querer me espancar, porque disse que isso ia atrapalhar ele, que ia dar mais trabalho, que ia dar muito trabalho, só ia ver coisa para dificultar e tal. Bom, eu não inventei, eu só vim avisar vocês que não foi eu que inventei,
mas ele disse que tem uma visão meio pessimista, que diz que você conhece relações de falsa relação interveniente e pode passar a importar ou exportar para ele. Ok? As empresas que possuem relação comercial com as nacionais devem ser cadastradas pelas empresas brasileiras previamente ao registro da TI ou RE dos comércios. Ou seja, se o cidadão lá de fora não está cadastrado, eu não registro uma TI dele, do produto dele. Tá? Para quem é de TI, assim, todas as minhas falas aqui não vão considerar em nenhum momento que a empresa vai lá e vai fazer o cadastro do ARC à mão. Tem um site, a gente vai ter uma ideia de tela aqui e tal, mas eu não imagino uma empresa que tenha um número de itens e de fornecedores razoável que o usuário lá, o cara da importação, vá lá e digite na mão. Então eu desconsidero essa hipótese, ok? Claro, quem quiser pode considerar que dá para ir lá no ARC e digitar tudo na mão, olhar num lugar e digitar no outro, mas eu nem estou considerando isso, porque quanto maior for o volume de informações, mais arriscado e mais demorado você vai ver os passos de separação. Estou sempre pensando em que o sistema corporativo da empresa, seja ele qual for, deve fornecer as informações desse cadastro para que sejam jogadas, sei lá de que forma, é uma das coisas que a gente vai discutir, para dentro do ARC, ok? Mas o importante é que se não houver cadastro desse cara antes, não sai TI, não sai RE, ok? No ato do preenchimento, então, da TI do RE, depois eu vou mostrar a telinha, para quem trabalha com a telinha, ao invés dos dados lá digitados, a gente vai informar o código. Então, o conceito é bem simples. Eu deixo de escrever, porque eu vou cadastrar antes, vou submeter antes esse cadastro, e aí na hora de fazer, daí eu mando só o código dos comércios, ok? Os comércios, então, vai buscar, vai validar esses dados e vai registrar DI, o RI, o que for, ok? Isso aqui é a parte pública do interveniente. Os campos serão o código do interveniente, que o sistema vai dar, que é o equivalente ao CPF, né? O país que ele está, o nome, grupo econômico a que pertence, isso é uma coisa que a gente normalmente não tem no nosso cadastro. O website, e-mail, número de registro, se ele tiver uma operação no Brasil, algumas tem, né? Outro dado que a gente tem dificuldade, número de inscrição no país sede da empresa, ou o equivalente ao CNPJ, né, dele lá no país dele. É outra informação que normalmente a gente não tem. E é uma das formas, um dos principais campos que a Receita vai utilizar como chave para não permitir um cadastro de duplicidade. Se for cadastrar a mão, por exemplo, ele vai ficar avisando, vai cadastrar o fulano, Los Hermanos da Argentina, tá no exemplo ali depois. Vai botar lá Los Hermanos, ele vai dizer, já existem esses Los Hermanos aqui. Aí vai botar, mas a Argentina, ou é tal lugar da Argentina, ele vai dizer, existem esses três aqui, não esses três. Aí vai preenchendo, ele vai insistindo, tentando te fazer enxergar que aquele cara ali já existe. Se ainda assim tu insistir em cadastrar, ele vai permitir que cadastre uma segunda vez, cadastro em cidade, na verdade, só que você vai disparar um alerta lá em algum computador lá da Receita e o que ele me falou que vai acontecer é impublicável, mas os caras vão vir para cima para verificar quem cadastrou em cidade, porque isso é a mesma coisa que eu ter dois CPFs. Eu pego o meu CPF, um deles aí sai na praça comprando em qualquer lugar, deixo ele, né, esculhambado, o outro bonitinho e posso usar para outras coisas. Então, não pode. Tem um combate muito forte sobre duplicidade desse cadastro, ok? E a segunda parte do cadastro é a relação que nós teremos com esse interveniente estrangeiro, que vai dizer a natureza da relação, modalidades usuais de contrato, garantias usuais de financiamento, contatos pessoais e institucionais. Então, por exemplo, eu trabalhei em uma empresa que exportou, acho que, mais de 10 milhões de dólares para uma mesma empresa na França, e começou a acontecer do dinheiro não vir. Ia produto, mas não vinha dinheiro. Ele começou cobrança do Banco Central, e inclusive o presidente da empresa estava ameaçado porque isso é evasão de divisa, ou poderia ser interpretado como tal. A Receita vai poder, se quiser, só vai ter recursos, para quando a gente for fazer um RE para um cidadão lá fora que já deu calote com um monte de gente, ela dá pelo menos alguma mensagem lá nos comentários dizendo, olha, essa empresa tem na empresa com algumas empresas brasileiras, certo? Então, o conceito de Serasa, né, vamos dizer assim, aplicado à exportação. Por que isso é possível? Porque os comércios é amarrado por Cisbacinha, os contratos de câmbio são todos registrados lá, mesmo o dinheiro que a gente deixa fora, né, agora pode deixar 100% do dinheiro fora do Brasil, enquanto lá no exterior, mas mesmo assim a gente tem o PEREX lá para prestar
conta, tá? Então tem que estar amarradinho, então você precisa saber se o dinheiro, se a mercadoria está indo e o dinheiro não está vindo.